Bom, por que na minha opinião, o Partido Novo é uma ameaça tão ou até mais grave do que o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro, talvez nós nos livremos dele em 2022. Agora, o Partido Novo, não. Ele é um partido político de extrema direita, é bom sempre frisar isso, e que veio para ficar. E ele, apesar de estar crescendo num ritmo muito menor do que se esperava, ele vem crescendo, né? E esse crescimento ele ameaça principalmente as classes populares. É um partido que defende um projeto onde o governo ele deve ser um servo dos empresários. Além do mais, em questões como combate ao racismo, os membros do Partido Novo já se mostraram uma posição racista. Não tem meias palavras. O termo correto é esse. E por que o Partido Novo conquista tantas pessoas? Nós temos sempre que lembrar que há sim uma parcela dos brasileiros que é de direita, e pior, não é só de direita, é de extrema direita, é reacionária, é preconceituosa, é elitista. E também a palavra novo, aqui em Minas Gerais principalmente, eu percebi que foi uma grande jogada deles ter colocado o partido com esse nome. Engana. Não sei se hoje engana tanta gente assim, mas pelo menos em 2018 enganou muita gente essa coisa do novo. Ah, novo, partido novo, então é coisa nova, é nova política. Então muita gente caiu naquela época e ainda acredito que vários vão cair nessa ideia de que se é novo, é bom. Só que não é bem assim, não. Bom, vou começar minha análise pelo governo de Minas Gerais, que é o único estado, o segundo estado da federação, né, o segundo mais populoso, segundo ou terceiro mais rico, fica revezando ali com o Rio de Janeiro, e que é o único governado pelo Partido Novo, mais especificamente pelo Romeu Zema, herdeiro do Grupo Zema, uma importante, famosa rede de eletrodomésticos e postos de gasolina aqui no estado de Minas Gerais, que foi eleito meio que naquela onda da nova política, foi até uma zebra, que em hipótese alguma, se não fosse aquele louco ano de 2018, com as chuvas de fake news, com a ascensão da extrema-direita, ele jamais teria sido eleito. Eu duvido que numa situação normal ele teria sido eleito deputado estadual. Tenho minhas dúvidas. Mas enfim, vamos analisar o Romeu Zema e esses 3 anos à frente do estado de Minas Gerais. Primeiro vamos voltar à campanha eleitoral. Então, pensem comigo, né? Como que num cenário normal uma pessoa dessa poderia ser eleita? Durante a campanha eleitoral, ele demonstrou extremo desconhecimento sobre o funcionamento básico da máquina estatal. Ele não sabia o que era FUNED. FUNED, Fundação Ezequiel Dias, é uma instituição centenária do governo de Minas Gerais, responsável pela fabricação de medicamentos. Ele não sabia exatamente o que era a Codemig, que é a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, é uma empresa criada nos anos 50 para fomentar o desenvolvimento industrial, principalmente do estado de Minas Gerais. Na visão dele, escola pública estadual recebia dinheiro demais, uma parte do dinheiro tinha que ir para a escola particular, para cursinho técnico, para que o aluno de escola pública fosse lá e fizesse um curso à parte. Ele chegou a declarar que era muito bom investir no norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, porque lá dava para contratar uma empregada doméstica por R$300, e não para aí não. Ainda no primeiro turno, o partido dele tinha um candidato a presidente, que era o Amoedo, e mesmo assim ele fazia um apoio bem sonso, e que se tornou explícito mais na reta final da campanha ao Jair Bolsonaro, ou seja, ele estava traindo o próprio partido. Mesmo com todas essas atitudes, ele foi eleito governador no segundo turno, venceu o Antônio Anastasia de lavada. Chegando ao governo, ele foi bem coerente com o que ele prometeu. Na verdade, muitas pessoas não conseguiram enxergar e outras não quiseram enxergar a proposta ultraliberal dele. Ele o tempo todo tentou sabotar a CEMIG, inclusive há acusações e há investigações de que está havendo sabotagem na CEMIG, uma empresa de energia elétrica que gera lucro para o governo do estado, mas que ele, desde a época da campanha eleitoral, colocou como meta vendê-la. Inclusive, chegou a gravar um vídeo patético com o presidente da CEMIG em 2019, que era o Cleodovino Berlini, falando que se não privatizasse ia ter apagão, mas não teve apagão, até porque, como eu disse, a empresa é altamente lucrativa. Mesmo a empresa dando lucro, claramente o governo de Minas Gerais vem freando investimentos, inclusive justamente a região do Vale de Jequitinhonha e o norte de Minas, que ele mostrou tanto desprezo na campanha eleitoral de 2018, dizendo que seria possível contratar empregada doméstica pagando R$300 naquela região. Ela vem sofrendo
com essa falta de investimentos da CEMIG, porque há casos de indústrias que não se instalaram nessa região, que é uma das mais pobres de Minas Gerais, o Vale do Jequitinhonha, porque a CEMIG se recusou a fazer uma obra de 400, 500 mil reais, que era simplesmente puxar um fio daqui para levar ali. Então, Minas Gerais vem perdendo investimentos por causa da possível sabotagem que está sendo feita para que a CEMIG seja privatizada. Ele congelou os salários de todos os servidores, todos exceto os membros das Forças de Segurança Pública. Os policiais ganharam aumento. Não foi o aumento que eles pretendiam ganhar, mas ganharam aumento. E por que ele congelou o salário de todo mundo, menos policiais, militares, civis? Bem, nisso eu não vou entrar com muitos detalhes, até porque é uma história bem polêmica. Um site chegou a noticiar isso, mas já saiu do ar, então não teria a fonte. Mas basicamente eu recomendo que vocês procurem no Google uma denúncia contra o Romeu Zema de suposto abuso contra uma criança. Famoso caso de pedofilia. Houve uma investigação, ele foi considerado inocente, é bom frisar, mas deputados da bancada da Segurança Pública na Assembleia Legislativa ressuscitaram esse caso. E, coincidência ou não, depois que esse caso foi ressuscitado, esse projeto de aumento para os profissionais de segurança pública, ele foi acelerado e acabou sendo aprovado. Aí tirem suas conclusões, pesquisem no Google, reflitam e tirem suas próprias conclusões. Chegou a defender o tratamento precoce para a Covid-19, é um governador que é fiel aliado do Jair Bolsonaro, inclusive já se recusou a assinar cartas de repúdio às constantes agressões e às constantes tentativas do Bolsonaro de culpar os governadores pelas mortes causadas pela Covid. E também é sempre bom lembrar que o Romeu Zema ele fez 2 acordos péssimos para as finanças do governo estadual. Ele, que durante a campanha eleitoral se vendeu como um excelente gestor, fechou 2 acordos horrorosos para o governo de Minas Gerais. O primeiro é com relação à Lei Candir. Basicamente, a Lei Candir ela é uma lei que foi aprovada pelo governo federal em 1996 para incentivar as exportações. Então, produtos primários, como, por exemplo, soja, minério de ferro. Minas Gerais sozinha, se fosse um país, né, seria o maior produtor mundial de minério de ferro. Então, produtos como soja, minério de ferro, enfim, produtos primários, sem valor agregado, eles tinham um desconto do ICMS, para dessa forma haver um incentivo para as exportações. E aí ficou estabelecido que o governo federal deveria compensar os estados por esse desconto no ICMS. Só que durante muitos anos não houve a devida compensação para os estados por causa desse desconto aí nos impostos. Então isso gerou um passivo e passou a haver uma negociação, uma pressão de vários governadores, com destaque para Minas Gerais. Durante a gestão do Fernando Pimentel, houve uma tentativa de acordo com o governo federal, teve o impeachment, a Dilma saiu, entrou o Michel Temer, essas negociações pararam, e na época o governo estadual estimava que o governo federal devia cerca de 135 bilhões de reais para o governo estadual. Um grupo de fiscais da Receita chegou a estabelecer um número mais baixo, mais razoável, vamos por assim dizer, que seria em torno de 60 bilhões de reais. Mesmo assim, uma fortuna, né? Menos da metade do que o Pimentel pretendia, mas ainda assim uma fortuna que seria capaz de resolver grande parte dos problemas econômicos de Minas Gerais. O Zema fechou um acordo com o governo federal. Por 135 bilhões? Não. Por 60 bilhões? Não. Ele aceitou receber do governo federal 8,7 bilhões de reais de uma dívida que seria 130 ou 60 bilhões. Ele aceitou receber apenas 8,7 bilhões dessa dívida, parcelado a perder de vista. O valor é irrisório, ele não banca sequer um ano de déficit nas contas do governo de Minas Gerais. O outro acordo maravilhoso que ele fez foi fechado esse ano com a companhia Vale. Esse acordo ele é resultado da tragédia de Brumadinho, ocorrida no início do mandato dele, em 2019. Havia no início uma conversa de que a Vale poderia pagar 70 bilhões de reais de indenização pela tragédia de Brumadinho.
Esse valor é considerado muito baixo, tendo em vista o grau de destruição que essa empresa causou e ainda causa aqui em Minas Gerais, com danos ambientais menores. Bom, o Zema ele fechou um acordo de 35 bilhões, metade de um valor que já era considerado baixo. Então ele fechou um acordo com a Vale de 35 bilhões, e o pior, Minas Gerais, que enfrenta sérios problemas com relação a pagamento em dia dos funcionários públicos, de valorização dos funcionários públicos, pois, como eu disse, apenas policiais militares e civis ganharam aumento, médico, professor, funcionário administrativo, nenhum desses ganharam aumento. E também tem demandas muito graves, muito urgentes, como falta de moradia, falta de saneamento básico em muitas regiões. O Romeu Zema decidiu que uma parte do dinheiro vai ser investida na construção de um rodoanel, ou seja, de uma rodovia que vai cercar a região metropolitana de Belo Horizonte e que, coincidentemente, vai atender aos anseios das mineradoras. Essa nova rodovia ela vai passar por áreas de mineração e dessa forma vai facilitar o escoamento do minério que é retirado aqui de Minas Gerais. Uma parte do dinheiro, verdade seja dita, também vai ser investida nas áreas que foram atingidas pela tragédia da Vale. Hospitais vão ser construídos, bens públicos como praças, áreas de esporte, escolas, mas uma parte desse dinheiro vai ser devolvido, de certa forma, para a Vale e outras mineradoras que também vão se aproveitar disso com a construção do rodoanel, que embora seja, sim, uma obra necessária, já que o anel rodoviário de BH ele atualmente se encontra saturado, nem de longe ela é uma das obras mais urgentes para o governo do estado executar. E sobre a tragédia de Brumadinho, também é bom lembrar que logo após a tragédia, que matou mais de 200 trabalhadores e causou danos ambientais irreparáveis, o Evandro Negrão Júnior, que é o presidente, era pelo menos naquele momento o presidente do Novo, aqui em Minas Gerais, declarou o seguinte: não podemos demonizar a Vale, é uma baita empresa. Então, depois de uma tragédia que havia matado mais de 200 pessoas, esse sujeito teve a pachorra de ainda ser advogado da Vale, sair defendendo a Vale. Então, esse é o nível do Partido Novo a nível estadual aqui em Minas Gerais. É com isso que a população de Minas Gerais tem que lidar. Embora eu ache pouco provável, existe sim ainda a possibilidade de que ele seja reeleito governador do estado. Eu acho que é baixa a possibilidade, porque se o Alexandre Calil sair candidato a governador do estado, eu acho que ele ganha em primeiro turno. Agora, se o Calil não sair candidato a governador do estado, sair a vice-presidente ou até mesmo a presidente, aí realmente existe sim uma possibilidade do Romeu Zema ser reeleito governador de Minas. Embora haja um bom sinal que o Novo não elegeu prefeito nenhum em Minas Gerais. E Minas Gerais tem 853 municípios. É o estado com mais municípios no Brasil. E o Novo não tem nenhuma prefeitura aqui em Minas Gerais. Pode ser um bom sinal de que o povo mineiro está acordando e está percebendo a desgraça que é o Partido Novo. Na continuação desse vídeo, eu vou falar um pouco sobre a atuação nacional do Partido Novo. Se você gostou desse vídeo, eu peço aí que comente, curta, compartilhe e, se puder dar uma moral, se inscreva no canal. Se não gostou, estou um pouco me lixando. Obrigado.